Então, a gente continua agora com a Aline. Obrigada. Não, chocar vocês, que eu não trouxe. No seminário de informática eu não trouxe nada de... Bom, boa tarde, meu nome é Aline. Tá ligado, né? Tá. Eu sou doutora em letras em inglês, especificamente literatura inglesa aqui pela UFSC. E atualmente eu sou professora de literatura inglesa na UFPA, lá no Pará. Recentemente eu comecei a estudar diálogos entre a literatura e a internet. Então eu vou contar rapidamente o que aconteceu para eu estar aqui hoje para falar o que eu vou falar. Aconteceu que eu comecei a observar nas redes sociais como usuária que alguns amigos meus eram pessoas completamente diferentes na rede do que as pessoas são, digamos, na vida offline. Isso chamou muita atenção, fiquei um pouco intrigada com isso. Aí eu resolvi investigar com os meus alunos, através de um projeto de pesquisa, se a nova literatura inglesa, né, que tem sido publicada nos últimos 10 anos, se ela tem problematizado isso, esse tipo de conflito de identidade. E ao término da pesquisa, que durou 1 ano e meio, e foi em julho, eu estava com um novo interesse, que era ver a questão dos leitores, né, e das comunidades de leitores no ambiente digital, e essa mesma questão da personalidade, né. Então, a comunicação que eu vou apresentar se chama a leitura em meio digital como experiência social. Então, a gente sabe que no meio digital nós interagimos o tempo inteiro, né? Nós interagimos quando comentamos postagens, curtimos status, retuitamos alguma coisa, damos opinião, e aí recebemos uma opinião sobre a nossa opinião, e aí começa um bate-boca, né? A gente está o tempo todo interagindo no meio digital. Então, a gente vive uma experiência social. E o que tem me interessado, né, numa pesquisa que eu estou bem novata, bem realmente começando, é saber quem nós somos quando interagimos no meio digital, especificamente na questão das comunidades de leitores online. Então, na primeira parte da minha apresentação, eu vou falar sobre um conceito que se chama e-personality, né, personalidade eletrônica, desenvolvido por um psiquiatra americano que chama Elias Aboujad. O livro dele chama-se Virtualmente Você, os poderes perigosos da personalidade eletrônica. Então, essa personalidade eletrônica é uma nova forma de ser e de agir que a gente cria, muitas vezes sem querer, né, de modo consciente, inconsciente ou em variáveis graus de consciência quando nós agimos online. E essa personalidade eletrônica se manifesta nas ações mais rotineiras que nós fazemos online, nos e-mails, nos blogs, nas nossas participações em fóruns, em sites de compra. Em todas essas situações a gente vai desenvolver potencialmente algum traço dessa personalidade eletrônica. De acordo com esse psiquiatra, o Aboujad, nós temos informações, fotos, dados e tudo que a gente faz, né, na rede, a gente frequentemente edita, né, reconstrói, de modo a passar uma visão de mundo e uma visão de quem nós somos, aquilo que a gente gostaria de ser, ou de como gostaria de ser visto, que não necessariamente é como a gente realmente é no mundo offline, né? Então, de certo modo, ele coloca que a gente cria uma espécie de avatar de nós mesmos. E eu acho que todo mundo aqui deve lembrar de um exemplo ou outro de algum amigo que você vê e é completamente outra coisa, né, quando está online. Então, alguns dos traços de personalidade, que no caso da personalidade eletrônica são potencializados, que o Aboujad traz, são impulsividade, agressividade, o narcisismo, a regressão infantil, uma ilusão de grandiosidade, de que você é uma autoridade num assunto mesmo sem ser, né? Questões de imoralidade, de agir de um modo antiético, por exemplo, como, por exemplo, o caso dos plágios, né, que foi comentado anteriormente. É mais fácil a pessoa querer plagiar uma coisa online do que sem ser pela rede, né, pela internet. Então, vou comentar brevemente algumas dessas questões bem gerais do conceito da personalidade eletrônica antes de partir para a minha observação de uma rede de leitores, né, no Brasil. Então, de alguns desses traços, né, a internet, de certo modo, em alguns casos, a gente pode perceber ela como um território sem lei, né, sem dono. Então, ela facilita uma suspensão de códigos éticos. É fácil de transgredir e de agir de um modo, né,
de conduta e comportamento diferente, né? Que traços de uma civilidade e sociabilidade podem mais facilmente ser complicados, né, na rede. E esse psiquiatra pergunta por que nessa personalidade eletrônica é mais fácil acontecer esse tipo de coisa. E alguns dos motivos que ele aponta incluem o anonimato virtual, né, essa sensação de proteção que você tem por estar atrás da tela, a rapidez na qual uma dada situação simplesmente sai do controle na rede, né, e o sentimento de empoderamento quando você se engaja em alguma polêmica, né, que acaba violando, de certo modo, a decência no mundo real, que seria uma coisa que no mundo real eu digo assim, mundo offline, né, não iria acontecer. Ainda sobre essa grande ideia da personalidade eletrônica, é mais fácil você ser impulsivo e comprar uma coisa online do que se você vai lá na loja e compra. Então é mais fácil ser impulsivo em várias instâncias na rede. A internet dificulta aquele comportamento que você planeja com mais cuidado, né, que você pode pesar melhor os lados positivos e negativos, especialmente no mundo que a gente vive, que é tão centrado no imediato, né, que tudo tem que ser agora. Então, realmente ela incentiva você a agir rápido, você acaba sendo impulsivo. Então, essas são algumas das questões mais gerais, assim. Então, o que me interessa nesse novo projeto de pesquisa que eu estou começando agora, é ver como que esse conceito dessa personalidade eletrônica e esses traços têm operado em redes de leitores de literatura, né, online. Então, no caso, eu escolhi o site Scooby, que é um dos mais populares no Brasil. E foi justamente por esse motivo que eu escolhi. Então, o Scooby, você entra na página, né, o slogan do site, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: junte-se à maior comunidade de leitores do Brasil. Faça parte da rede social criada para quem ama ler. Descubra novos livros, autores, editoras e amigos. Então, você pode se conectar a partir do seu Facebook, Twitter, blog ou Orkut até ainda, né? Segundo o site. Então, esse Scooby é uma expansão da sua rede social anterior, mas, ao mesmo tempo, ele é uma rede social própria. Você vai entrar lá, você vai se cadastrar e vai ter um mural, vai ter recados, vai ter pessoas que você está seguindo, uma série de coisas, que incentivam a interação. E é isso que eu estou buscando. Essa coisa da interação entre os usuários para observar essa personalidade eletrônica nesse contexto dos leitores de literatura na rede. O que diferencia essa rede social de outras, porque é uma rede de leitores, é a estante, né? Dentro do Scooby tem uma estante. Lá você vai ter categorias, onde você vai colocar os seus livros. E aí tem livros que você leu, está lendo, está relendo, livros que você abandonou no meio do caminho, livros que você deseja ler, que você tem, troca, empresta, e livros que você escreveu resenha. Eu estou me concentrando mais justamente na parte da resenha, porque a pessoa publica a resenha e aí começa, né, uma interação onde eu estou buscando ver a questão da personalidade eletrônica que eu comentei brevemente. Então, uma coisa que me chamou bastante atenção, logo que eu comecei a navegar pelo Scooby, é a descrição do site. Você vai lá naquela seção que chama Quem Somos. E aí ela diz bem assim, olha que realmente isso me chamou a atenção. Diz assim: aqui é o lugar para onde as pessoas boas foram e onde elas se encontram. O Scooby é um local onde você diz o que está lendo, o que já leu e o que ainda vai ler. Seus amigos fazem o mesmo e assim todos compartilham suas opiniões e críticas. É também um lugar para fazer novos amigos. Aí o texto continua. Mas a mim, né, com toda essa formação em letras que a gente tem, de análise do discurso e tal, eu olho isso aqui e eu penso assim, meu Deus, parece que ele está realmente preocupado e incentivando, convidando você a uma atitude positiva, amigável, né? Somos todos amigos, as pessoas boas vieram para cá, ele usa essa expressão, isso me chama muita atenção. E eu imagino, é algo que eu ainda preciso investigar, mas eu imagino que esse teor desse texto tem a ver com experiências anteriores, onde não se percebeu um caráter tão amável, né, no tratamento entre as pessoas. Eu gostaria de investigar isso com os desenvolvedores do site, mas eu ainda não fiz essa parte. Enfim, eu vou passar agora para um exemplo específico. Infelizmente, eu não tenho tempo para muitos exemplos, então eu vou falar só de um, que foi o que eu comecei a estudar, mas eu estou vendo com outros, que seria o livro Inferno, que é a última obra, né, que eu tenho conhecimento da publicação do Dan Brown, do Código da Vinci, Anjos e Demônios e tal. Então, foi super interessante que antes do Inferno ser lançado no Brasil em português, lá no Scooby ele aparecia como tendo 9 pessoas que haviam lido e 38 haviam publicado resenhas. Como assim?
Então, justamente, um usuário observou isso e publicou, né, uma postagem dizendo, nas palavras dele, isso é sacanagem. Como que 9 pessoas leram, o livro não foi nem lançado e já tem 38 resenhas. E aí o que eu queria trazer agora para vocês é alguns dos comentários que as pessoas fizeram para a gente observar um pouco a conversa e o perfil, né, a personalidade das pessoas ali, só para ter uma noção. A pessoa falou que isso era uma sacanagem, nessa expressão. Aí um usuário disse bem assim, com bastante cuidado, né, no trato, ele falou: já notei várias vezes que os números não costumam bater, inclusive a nota média de avaliação. Fica a sugestão para os responsáveis deste ótimo site cuidar melhor dessa parte. Você vê a pessoa toda educada e polida, mas nem sempre é assim. Então vamos ver alguns dos outros comentários. O outro moço já é um pouco mais exaltado e fala: nossa, que horror, gente. Quem é que faz isso e pra quê? Né? Sacanagem. E uma outra menina já dá uma sugestão que seria exatamente a seguinte: seria legal banir essas pessoas de uma vez, né? Então, eu vou comentar daqui a pouquinho um pouco melhor sobre essas reações dos usuários, para a gente olhar melhor, né, o perfil desses leitores. Mas os dois comentários que mais chamam a atenção são os seguintes. Um dos meninos diz: o que tem que ser levado em conta é que muitas vezes é uma galera nova que está aprendendo a mexer no Scooby. O site não perde credibilidade por causa de uma besteira dessas. Menos, galera, muito menos. Neurose tem limite. Ele fala desse jeito. E o que eu acho mais interessante ainda é o último, ele fala alguns palavrões. E eu não vou reproduzir os palavrões porque está gravando. Mas assim, né, basicamente o que ele fala é assim: isso é verdade, cara. Eu fico P. O livro ainda não foi nem lançado aqui no Brasil e já tem uma galerinha avaliando com 5 estrelas. Não sei o que. Assim é sacanagem, né? Eu não vou reproduzir as palavrões, mas ele continua o texto, não vou trazer o resto, o comentário dele é bastante extenso, um monte de palavrão, enfim, falando mal dessa questão. Então, esses exemplos que eu trouxe rapidamente, e alguns outros, porque é uma longa conversa, é a conversa mais comentada sobre o caso do Inferno, né, do Dan Brown, eles mostram que tem alguns usuários que vão criticar o site, porque ele permite que você publique resenha sem ter lido o livro. Vão ter outros usuários que criticam os outros usuários, né, que escrevem a resenha sem ter lido. E ainda tem aqueles que criticam os colegas que acham que o site perde credibilidade, né? Só que o que me chama a atenção é que a maioria, com exceção desse último mais exaltado dos palavrões, a maioria age, né, no seu comentário de um modo bastante educado e sem ofensa. E eu não sou acostumada a ver isso. Quando a gente navega nos portais de notícia, né, nas redes sociais normais, a gente vê outro tipo de atitude. E eu fiquei intrigada. Poxa vida, será que os leitores de literatura são pessoas assim superiores, né? Que nesse sentido de se comportarem melhor. Então isso me chamou muita atenção. Bom, outra coisa que eu gostaria de comentar ainda sobre o exemplo do Inferno do Dan Brown, né? Em certos casos, essa questão do anonimato, de você estar protegido pela rede, ampara essa liberdade de se expressar como esse último moço, né, de um modo despreocupado e mais rude às vezes, e até às vezes ofensivo com outra pessoa. E, ao mesmo tempo, a rede alimenta, como eu falei antes na personalidade eletrônica, na conceituação, ela alimenta essa sensação de grandiosidade, de você se sentir uma autoridade. Então, existem pessoas, nesse caso aqui do Inferno, do Dan Brown, que publicam resenhas sem qualquer argumentação mais consistente, mas como se fosse realmente o mestre naquele assunto. Então o menino diz bem assim, aqui tem palavrão de novo. Essa é a resenha que ele publicou e que o pessoal comentou em cima. Só uma partezinha dela diz assim: Dan Brown é um historiador e pesquisador fantástico, mas um escritor de M. Não valeu os $12 gastos nele. Então essa pessoa teve essa liberdade de publicar desse modo. Mas a resposta que ela recebeu me chamou muita atenção nesse sentido de que o usuário manteve a educação, mesmo discordando muito do que ele falou. O final da resposta que ele teve foi assim: não é que eu acho Dan Brown um escritor excepcional, mas ele não é ruim como você faz parecer. Talvez o estilo dele simplesmente não seja aquilo que te agrada, mas não tinha necessidade de chamar o autor de escritor de M, mesmo sabendo que ele provavelmente nunca vai ler isso aqui. Então ele educadamente discorda, né, e ainda dá uma sugestão para ele de ir com calma, digamos assim. E para finalizar aqui nos exemplos que eu estou trazendo, com esses poucos casos mostrados, a gente verifica
de um modo bastante, né, geral, porque é algo que eu ainda tenho que verificar com as várias outras obras que eu selecionei para observar o comportamento, né, dos usuários. E eu só selecionei best-sellers justamente porque são mais do tipo ame ou odeie, né, onde pode ter uma troca de uma conversa mais acalorada, digamos assim. O que eu observei é que, aparentemente, eles mantêm um bom nível de civilidade, de trato, porque, me parece, é uma rede, né, social de leitores de literatura. Então, por esse motivo, ela realmente parece, né, eu quero entender por quê, mas pelo fato de ser uma rede de leitores, parece que tem outro nível de discussão, como a gente observou, né, nos exemplos. Mas outro traço, para finalizar, que eu queria dizer, que é observado, é a questão da impulsividade, né? No caso do Inferno também, tem uma pessoa que escreve uma resenha sem ter terminado de ler o livro. E ele fala isso claramente. Ele diz assim: acabo de ler as 100 primeiras páginas da edição do iTunes em inglês de Inferno. Estou decepcionado, obviamente. Logo de cara, notei que o livro segue a mesma forma do Dan Brown. O cara bonzinho é o vilão no final. Todos os livros dele são iguais. Comprovei isso e outras coisas lendo as páginas finais. Então aqui a gente observa aquela questão da impulsividade que eu estava falando. A pessoa nem terminou de ler, já está publicando a resenha, mesmo com o prejuízo de conteúdo que vai ter, né? Porque como é que você vai avaliar um livro sem ter terminado de ler? Sem ver como ele se desenvolve até o final. Então, é uma das características da gente nessa personalidade eletrônica, essa impulsividade, porque você tem muitas pessoas, no caso desse menino com certeza, tem uma necessidade, uma urgência de atualizações e de publicações e de novidades. Então a criatura publica uma resenha de uma coisa que não terminou de ler, né? Então o que eu estou querendo mostrar para vocês é que alguns desses traços que eu comentei, da impulsividade, da agressividade, dessa sensação de grandiosidade, são, né, em um único exemplo que eu peguei aqui, o Inferno, a gente já encontra esses traços, né, na rede do Scooby. Então, como eu falei, essa é uma investigação que está em fase inicial, né, e que eu vou continuar com outros livros desse tipo best-seller, justamente pela potencialidade que eles têm de trazer à tona quem você realmente é na questão de ser um best-seller, de ter opiniões muito apaixonadas a favor e contra, né? Mas o meu objetivo é futuramente conseguir catalogar esses traços da personalidade eletrônica de um modo mais amplo nessa plataforma de leitores, e mais adiante ainda eu quero comparar isso com o perfil dos usuários em outras circunstâncias, que não seja a rede social de leitores de literatura, porque eu quero entender isso, né? Por que é tão diferente? Por que as pessoas são tão queridinhas, tão educadas nesse contexto? Que é o que eu tenho observado com esse pouco corpus, é o que eu já tenho observado. Então isso, claro, é uma coisa para o futuro. Vamos ver o que eu vou descobrir, né, daqui para frente. Obrigada.